Boa noite. Boa noite. Ministro Edson Fachin separa processos de Temer e Aécio. O presidente vai ser interrogado por escrito pela Polícia Federal e terá 24 horas para as respostas. Osmar Serralho recusa o convite de Temer para continuar no governo. O ex-ministro da Justiça volta para a Câmara e deixa um amigo do presidente sem foro especial. Temer diz a empresários que chega ao fim de 2018 com a casa em ordem. Fórum de Investimentos em São Paulo se converte em apoio às reformas. Gravação mostra Aécio tentando pressionar o diretor da Polícia Federal. O senador queria acesso a depoimentos de inquérito sobre propinas em Furnas. Sérgio Moro, em Portugal, defende as delações para avanço da Lava Jato. O juiz destaca combate à corrupção sistêmica que compara ao crime organizado. Justiça proíbe a Prefeitura de São Paulo de fazer internação compulsória de viciados. O Ministério Público e Defensoria apontaram risco de uma caçada humana. O Jornal da Gazeta está no ar. O ex-ministro da Justiça, Osmar Serralho, rejeitou o convite para assumir o Ministério da Transparência e retomou a vaga no Congresso Nacional, que chegou a ser ocupada pelo deputado afastado Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor do presidente Michel Temer. Com uma nota curta e sem dar indicações de que vai trabalhar pelas reformas que tramitam no Congresso, Osmar Serralho, do PMDB, anunciou hoje que deixa o governo e não aceita assumir o Ministério da Transparência. Segundo informações do jornal O Estado de São Paulo, o convite foi feito a ele por intermédio do líder do PMDB na Câmara, o deputado Baleia Rossi. No texto dirigido ao presidente Michel Temer e divulgado antes do encontro que eles teriam nesta tarde, Serralho diz: "Volto para a Câmara dos Deputados, onde prosseguirei com um trabalho em prol do Brasil que queremos." No fim de semana, Temer decidiu mudar o comando do Ministério da Justiça e convidou Torquato Jardim, então ministro da Transparência, para assumir a pasta. A ideia era promover uma troca e, por isso, Osmar Serralho foi convidado para ser ministro da Transparência no lugar de Torquato. Nos bastidores, a troca no Ministério da Justiça é vista como uma nova tentativa do governo de interferir nas investigações da Polícia Federal. Em nota, a Associação Nacional dos Delegados da PF informa que a substituição foi encarada com surpresa e preocupação. Os delegados defendem a aprovação de uma emenda constitucional que daria mais autonomia à Polícia Federal. Com a recusa de Serralho e seu retorno para a Câmara, o suplente da vaga, o deputado afastado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, perde o mandato e o foro privilegiado. Loures é ex-assessor especial de Temer e foi flagrado pela Polícia Federal com uma mala com R$500 mil de propina pagos pelo executivo da JBS, Joesley Batista. Após a divulgação de imagens do flagrante, o deputado devolveu o dinheiro à Polícia Federal e teve o mandato suspenso por ordem do Supremo Tribunal Federal. Mesmo fora da Câmara, Loures ainda deve ser julgado pelo STF, já que, por decisão do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, o deputado afastado continua no inquérito que investiga o presidente. O Planalto informou que o novo ministro da Justiça, Torquato Jardim, toma posse amanhã e que o Ministério da Transparência será administrado interinamente pelo secretário executivo Wagner Rosário. Em São Paulo, o presidente Michel Temer diz que não terá trajetória interrompida e que pretende entregar a casa em ordem em 2018. O presidente discursou para empresários na abertura do Fórum Brasil Investment e recebeu apoio de líderes do PSDB e da cúpula do Congresso Nacional. Temer falou a investidores brasileiros e internacionais e voltou a dizer que a economia do país já se recuperou. Esta trajetória que traçamos logo no início do nosso governo, em diálogo permanente com o Congresso Nacional, não será interrompida. Nela, nós seguiremos firmes, em nome da agenda de reformas que não podemos e não devemos abandonar. Na próxima semana, o Tribunal Superior Eleitoral deve julgar o pedido de cassação da chapa Dilma Temer. Apesar das incertezas e da possibilidade do presidente ter que sair do governo, Temer afirmou aos investidores que vai chegar ao final de 2018 com a casa em ordem. Hoje nós estamos no rumo certo. Nós pusemos o país nos trilhos. Quem apanhar a locomotiva em 2018 encontrará os trilhos no seu lugar. Por isso agora
é continuar a travessia. Nós chegaremos ao fim de 2018 com a casa em ordem. Aliados de Temer aproveitaram o evento para declarar publicamente apoio às reformas propostas pelo governo. Entre os apoiadores, algumas lideranças do PSDB, como o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, Aloysio Nunes, ministro das Relações Exteriores, e o prefeito de São Paulo, João Dória. O senhor, que assumiu o governo de caráter efetivo há menos de 8 meses, entregará o governo ao seu sucessor no dia 1º de janeiro de 2019, um Brasil muito melhor do que estava quando o senhor assumiu a presidência. Quero aqui destacar o nosso empenho com as reformas. O Brasil não quer populismo, o Brasil quer reformas, eficiência, competitividade, investimento, emprego e renda. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, também prometeram apoio para aprovar no Congresso Nacional as reformas previdenciária e trabalhista. Vamos aprová-las todas, porque essa é a vontade dos representantes do povo no Congresso Nacional, que tem a responsabilidade com esse povo e com esse país. Nós vamos retomar em poucas semanas a discussão, sim, da reforma da Previdência. Então, presidente Michel, o senhor conte com a Câmara dos Deputados, conte com a minha parceria com o presidente Eunício, que é permanente numa agenda conjunta do Congresso Nacional, para que nós possamos acabar com a demagogia, com o populismo no nosso Brasil e passar a ter a coragem de falar a verdade aos brasileiros. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também participou do evento e voltou a repetir que trabalha com a hipótese de que o presidente Michel Temer vai cumprir o mandato até o fim. Ele afirmou ainda que não vê chances de reversão da política econômica implantada pelo governo atual. O que está cada vez mais claro hoje é a resistência da economia brasileira. E a minha hipótese de trabalho é que não vai haver mudança no comando, na presidência do país. O presidente Temer deve concluir o seu mandato em 2018. Durante a coletiva, Meirelles também foi questionado se aceitaria assumir a presidência em caso de queda de Temer. Ele desconversou, mas não negou a possibilidade. Eu não trabalho por hipóteses, nunca perdi tempo com isso. Eu sou ministro da Fazenda, sou candidato a fazer o país continuar a crescer neste governo. E daqui a pouco, no Jornal da Gazeta, Rodolfo Gamberini entrevista o cientista político Cláudio Couto sobre a crise no país. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o depoimento de Michel Temer por escrito e separou a investigação que envolve o presidente e Rocha Loures do inquérito sobre Aécio Neves. O ministro Edson Fachin dividiu o inquérito de Temer e de Aécio em 2 processos. A decisão de Fachin atende a um pedido da defesa do presidente, que alegou que não havia conexão entre os casos. Um dos inquéritos vai investigar Temer e o deputado afastado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, com base nas delações dos empresários da JBS Friboi. Loures é citado na delação de Joesley Batista por supostamente ter favorecido a empresa a pedido do presidente Michel Temer, de quem foi assessor especial de outubro de 2016 até março deste ano. O deputado afastado foi flagrado recebendo uma mala com R$500 mil. Segundo Joesley Batista, a quantia se tratava de propina. A reunião de Loures e o dono da JBS ocorreu dias depois de o executivo encontrar Michel Temer à noite no Palácio do Jaburu. A conversa com o presidente da República, gravada por Joesley, abriu uma crise política sem precedentes no governo. Em outra decisão, o ministro Fachin autorizou a Polícia Federal a ouvir o presidente Michel Temer. O interrogatório poderá ser feito por escrito. Assim que a polícia formular as perguntas, o presidente terá 24 horas para respondê-las. O presidente é acusado de corrupção, organização criminosa e obstrução de justiça. Este inquérito vai ficar sob relatoria do ministro do STF, Edson Fachin. No outro, contra Aécio Neves e seus parentes, deve ser sorteado um novo relator. Já a investigação contra o procurador Ângelo Vilela, que foi preso durante a deflagração da Operação Patmos, será enviada para o Tribunal Regional Federal da Terceira Região.
Fachin argumentou que o procurador não tem foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Vilela é acusado de repassar informações sigilosas aos empresários da JBS. O ministro Fachin foi eleito hoje o novo presidente da segunda turma da Corte. Relator dos processos da Operação Lava Jato, Fachin vai suceder o ministro Gilmar Mendes, que cumpriu 1 ano na função. A segunda turma é o colegiado responsável pela análise conjunta das decisões de Fachin na Lava Jato. Ele assume o posto a partir da próxima semana. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a autorização do Supremo para que a Polícia Federal interrogue o presidente Temer. Michel Temer diz que se dará por satisfeito se passar a história como um presidente das reformas. Isso ele provavelmente não vai conseguir, mas seu lugar na posteridade já está assegurado. Ao autorizar a Polícia Federal a encaminhar perguntas a Temer para que ele as responda por escrito, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, transformou o atual inquilino do Planalto no primeiro presidente da história a ser interrogado no exercício do mandato sob a suspeita de obstruir a justiça, receber propinas por meio de um ex-assessor e formar uma organização criminosa. A esse ponto chegou o Brasil. 2 ex-presidentes, Lula e Dilma, viraram matéria-prima para a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba. E menos de 10 meses depois da deposição de Dilma, o país está novamente às voltas com a perspectiva de queda de mais um presidente. O Supremo também decidiu que Temer e seu ex-assessor Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala, serão investigados no mesmo inquérito. Contra esse pano de fundo, Temer deu carta branca ao novo ministro da Justiça, Torquato Jardim, para exercer maior controle sobre a Polícia Federal. Nos subterrâneos, Temer adula o amigo da mala da propina. Na superfície, Temer reage à crise com muita presença de espírito. O mais apropriado seria a ausência de corpo. Boa noite. O Ministério Público Federal reforçou o pedido de condenação de Antônio Palocci no processo em que o ex-ministro é réu na Operação Lava Jato. A orientação faz parte das alegações finais protocoladas hoje à tarde na Justiça Federal. As investigações apuram se Palocci recebeu propina para atuar em favor do grupo Odebrecht entre 2006 e 2013, interferindo em decisões tomadas pelo governo federal. Ele e outros 11 réus, entre eles Marcelo Odebrecht, ex-presidente da empreiteira, respondem por crimes como corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Palocci está preso desde setembro do ano passado. O Conselho Nacional de Justiça deixou de fora da pauta da sessão de hoje reclamações disciplinares contra o juiz Sérgio Moro. Entre as denúncias contra Moro está a divulgação de grampos telefônicos que envolviam o ex-presidente Lula e a então presidente Dilma Rousseff. Dos 150 processos disponíveis para serem julgados, a presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministra Carmen Lúcia, selecionou apenas 16 para análise hoje. E entre eles não estavam as 2 reclamações contra o juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato. Em uma delas, Moro é acusado de ter divulgado interceptações telefônicas do ex-presidente Lula, com autoridades que possuíam foro privilegiado, como a ex-presidente Dilma Rousseff. O episódio aconteceu um dia antes da cerimônia de posse de Lula como ministro da Casa Civil no governo Dilma, em março do ano passado. As gravações chegaram a ser incluídas em uma ação em que o ex-presidente é réu, mesmo tendo sido feitas depois que Moro determinou a suspensão das escutas pela Polícia Federal. Na outra reclamação, também protocolada por parlamentares do PT, PSB e PCdoB, Moro é questionado por quebra do sigilo profissional entre cliente e advogado. O escritório que defende Lula também foi alvo de grampo. De manhã, o juiz Sérgio Moro participou de um evento em Portugal. Ele disse que a corrupção sistêmica é tão grande quanto o crime organizado e defendeu a importância das delações para a Lava Jato. Se você tem um esquema de corrupção, é melhor você ter isso descoberto e algumas pessoas punidas desse esquema de corrupção do que você ter esse esquema de corrupção oculto para sempre. Então, uma forma é você utilizar um criminoso contra os seus pares. É melhor ter alguém condenado do que ninguém condenado. Que a corrupção sistêmica ela é tão grave quanto o crime organizado. E aquelas ferramentas que muitas vezes são tidas como essenciais
para o enfrentamento do crime organizado, também se fazem necessários para o enfrentamento da chamada corrupção sistêmica. O Supremo Tribunal Federal negou um pedido de extensão de liberdade ao ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. A defesa alegava que os fundamentos para a prisão preventiva dele e do ex-ministro José Dirceu, solto no começo de maio, foram os mesmos, já que ambos tiveram decretos de prisão na ação penal em que foram condenados pelo juiz Sérgio Moro. A diferença é que Dirceu tinha 2 ordens de prisão preventiva, enquanto Renato Duque 4. No entanto, para os ministros do STF, os casos não são idênticos e, por isso, não poderia haver a extensão de benefício. A decisão foi unânime. Duque, condenado na Operação Lava Jato há mais de 57 anos, continuará preso em Curitiba. O Banco Original, uma das empresas do grupo JBS Friboi, é alvo de processo no âmbito federal por transação ilegal com o antigo Banco Rural, liquidado pelo Banco Central depois do chamado esquema do mensalão. Segundo delação premiada do empresário Joesley Batista, a transação irregular foi feita com conhecimento do então ministro da Fazenda do governo Dilma, Guido Mantega. Antes mesmo da famosa delação premiada, Joesley Batista já respondia na Justiça Federal aqui de São Paulo por troca de chumbo. É como o mercado chama empréstimos vedados, uma jogada ilegal feita entre controladores de banco. No caso, Joesley diz que combinou em 2011 com o vice-presidente do Banco Rural, José Roberto Salgado, um jeito de salvar a instituição. Para isso, fez uma operação cruzada entre os 2 bancos de 80 milhões de reais. As empresas nossas têm longa história de operar com o Banco Rural, mais de 20 anos. E o Zé Roberto Salgado, eu conheço ele há 20, 30 anos também. Foi quando eu liguei para o Zé e sempre conversando ali com o Guido, sempre surgiu o assunto, né, do banco, pô, no pó-quebra. Então, no final, de alguma forma, eu tinha interesse, né, em tentar ajudar para não deixar o banco em insolvência, né, entrar em intervenção. Foi feito um empréstimo para o banco, do banco nosso para dele e do dele ali em momento parecido, em que pés são em taxas diferentes, garantias diferentes e tal. O Banco Central fez a fiscalização e enquadrou esse negócio como chumbo cruzado, como sendo... Mas o que você está falando não é um chumbo cruzado, é uma troca de favores. Troca de favores. Um lavando a mão do outro. Troca de chumbo. Joesley Batista contou aos procuradores no início desse mês que fez o empréstimo para evitar a quebra do Banco Rural por sugestão de Guido Mantega, ministro da Fazenda do governo Dilma. Ele relatou que o ministro insistiu muito que se o Banco Rural fosse à falência, isso prejudicaria o PT. Mais tarde, o Banco Central identificou a operação irregular e puniu os 2 bancos, o Rural e o Original. E foi aí, segundo o empresário, que ele foi tirar satisfação com o então ministro. O Banco Rural, ele foi um grande... Até teve envolvido no mensalão e tal, ele teve bastante envolvimento com o PT, né? Esse era um assunto que eu sempre falava com o Guido lá, quando o Banco Central, o Banco Rural começou na iminência de quebrar e tal. E foi até que no final quebrou, né? E eu fiz esse negócio e depois deu problema e até eu fui lá falar com o Guido, eu falei, pô, Guido, eu faço o troço para ajudar lá e agora eu vou entrar no rolo aí, vou ser processado, né? Enfim. José Roberto Salgado, que era vice-presidente do Banco Rural, foi condenado a 14 anos e 5 meses no processo do mensalão, mas está em liberdade desde o fim do ano passado, depois de cumprir 1/3 da pena. Em agosto de 2013, o Banco Central liquidou o Banco Rural, depois das condenações de 3 dirigentes da instituição no esquema do mensalão. Desde as delações dos irmãos Batista na Operação Lava Jato, o Banco Central designou um auditor para acompanhar internamente as atividades da instituição. Em nota, o Banco Original afirmou que o caixa da instituição é robusto, a administração de ativos e passivos é confortável e que ele faz uma gestão conservadora. Sobre a presença de um auditor, o banco disse que não comenta casos específicos. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou que seja mantido o bloqueio de bens da Odebrecht. O pedido foi feito pela Advocacia Geral da União, que conseguiu derrubar a decisão que tinha desbloqueado o faturamento e os bens do grupo Odebrecht.
Com isso, a construtora volta a ser obrigada a depositar mensalmente numa conta judicial o valor equivalente a 3% da sua receita, além de ficar proibida de vender imóveis ou objetos de valor que tenha. A Odebrecht diz que avalia os recursos cabíveis para reverter essa decisão. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Até agora eu não consegui entender qual é a razão dessa jogada de criar um problema na área da justiça, justamente à véspera de um julgamento importante no Tribunal Superior Eleitoral. O que é certo é que a tentativa de Roque, olha, Roque é uma jogada que tem no xadrez, você troca a posição da torre com a do rei para proteger o rei, né? Esse Roque seria ir o Torquato Jardim da Transparência para a Justiça e o Osmar Serralho da Justiça para a Transparência. Foi tudo uma lambança só. Em primeiro lugar, porque o Torquato Jardim está indo lá para enquadrar a Polícia Federal. Missão que já não foi cumprida pelo Zé Eduardo Martins Cardoso, nem pelo Eugênio Aragão. Aliás, o Torquato Jardim lembra em tudo o Eugênio Aragão, o procurador que a Dilma pôs no lugar do Zé Eduardo, para controlar a Polícia Federal, né? E que ganhou o nome de Arengão, do seu hoje desafeto Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República. Controlar a Polícia Federal é uma missão impossível, não é porque o ministro é competente e o incompetente, é porque a Polícia Federal é toda dividida, nunca obedeceu a ninguém, nem nos tempos de Márcio Tomás Bastos, que dizia que a Polícia Federal era republicana. A polícia tem um pedaço ligado ao Tuma, herdeiros, viúvas do Tuma, um pedaço do PT, um pedaço dos tucanos, e age de acordo com o interesse desses ícones, desses ídolos que ela admira, e graças a Deus isso acontece, que é por isso que nós temos um trabalho efetivo e realmente republicano da Polícia Federal, como dizia o Tomás Bastos. O Torquato Jardim até agora, ele só conseguiu mostrar que é um macaco, literalmente um macaco dentro de uma loja de louças. Quanto ao Osmar Serralho, ele deu uma grande surpresa ao Temer. Ele me lembrou aquela história do Mané Garrincha no vestiário da Seleção Brasileira em 58, que o Vicente Fiola, que era o técnico, falou de um grande esquema, o Didi dá para o Garrincha, Garrincha cruza, Vavá faz o gol, e ele perguntou, mas o seu Fiola, o senhor combinou com os ursos? Pois é, o Temer fez todo esse rock e se esqueceu de combinar com o Serralho. Resultado, quando ele precisou falar com o Serralho sumiu, apareceu com a notinha e deu uma prova de caráter que há muito tempo ele não dava, desde os tempos em que era relator da CPI dos Correios, terminou no Mensalão. O resultado é que no rock do Temer, a torre caiu no pé do rei e está dificultando a sua mobilização. Se ele botou também o Torquato Jardim para ajudar lá no Tribunal Superior Eleitoral, vamos combinar que ele não precisa de ajuda lá. O Gilmar Mendes na presidência e 2 membros novos que ele nomeou pessoalmente, não é verdade? Mas que lambança! Eu volto aí na quinta-feira, direto ao assunto. Conto com você. Em té, viu? Em té. O senador afastado, Aécio Neves, do PSDB, critica o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e diz que ser preso seria uma aberração. O senador foi flagrado em ligação tentando pressionar o diretor-geral da Polícia Federal para obter informações sobre o inquérito. A declaração consta num recurso apresentado ao Supremo Tribunal Federal, onde o tucano contesta o pedido de prisão contra ele feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Aécio é suspeito de ter recebido propina da JBS. Ele foi flagrado num grampo pedindo R$2 milhões ao empresário Joesley Batista. O senador afastado disse que era para pagar sua defesa na Lava Jato. No entanto, a investigação mostra que o dinheiro foi parar na conta de um aliado, o senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas. Quando a Operação Patmos foi deflagrada, Janot já havia pedido a prisão de Aécio. No entanto, o ministro Edson Fachin rejeitou e o procurador recorreu. O caso deve ser analisado pelo plenário do Supremo. Ao STF, Aécio Neves disse que a eventual prisão dele seria uma aberração. Ele ainda ressaltou que a Constituição proíbe que o parlamentar seja preso, salvo em flagrante. Aécio também disse que não há indícios concretos contra ele, apenas as palavras dos delatores.
No recurso enviado à corte, Aécio sustenta ainda que não houve tentativa de obstrução da Lava Jato. Desde a operação, Aécio está afastado do mandato de senador. Além destas medidas contra Aécio, o ministro do Supremo determinou a prisão da irmã do tucano, Andréa Neves, que está detida num presídio em Belo Horizonte. O primo dele, Frederico Medeiros, conhecido como Fred, também foi mandado para a cadeia. E o senador Aécio Neves foi flagrado num grampo tentando pressionar o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello. A ligação foi no dia 26 de abril. O tucano queria ter acesso a depoimentos que o acusam de ter recebido propina da estatal Furnas. No diálogo interceptado com autorização judicial, Aécio reclama da dificuldade de obter os documentos. Um delegado havia negado o acesso. Se mostrando irritado com a situação, o senador afastado pede um encontro com Daiello para tratar do assunto. Daiello concorda. Na mesma ligação, Aécio afirma ao diretor-geral da polícia que seu advogado, Alberto Zacarias Toron, estava a caminho da sede da corporação. Ele pediu a Daiello para localizar Toron quando chegasse ao prédio em Brasília. Aécio Neves só teve o acesso aos documentos por decisão do ministro Gilmar Mendes, relator deste inquérito no Supremo. Depois disto, Aécio foi interrogado na Polícia Federal e negou as acusações contra ele. Decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo extingue pedido para a remoção de usuários de drogas da Cracolândia para internação e tratamento. Agora a Prefeitura só pode recorrer no Superior Tribunal de Justiça ou impetrar uma nova ação. Enquanto isso, o futuro dos moradores da Cracolândia ainda é incerto. Vai depender do andamento do projeto de revitalização da região da Luz. Vai ser difícil a Dona Maria esquecer o que aconteceu na pensão dela no dia 21 de maio, quando uma mega operação retirou os usuários de drogas da Cracolândia. No dia seguinte, na segunda-feira, a prefeitura veio aí já derrubando os muros e fechando as pensões e falou para mim que ia fechar do lado e que a próxima ia ser a minha. Eu falei que eu morava ali, que se ele fechasse para deixar pelo menos um cantinho para me passar, né? O prédio não foi interditado, como aconteceu com vários outros imóveis. É que a Defensoria Pública do Estado obteve uma liminar impedindo que o governo prosseguisse com as desocupações. A liminar também determinou que as famílias sejam cadastradas em programas de habitação e saúde antes de serem removidas. Segundo o Conselho Estadual de Direitos Humanos, vários moradores da região foram despejados sem poder retirar seus pertences. Os moradores aqui do local, eles não podem ser tratados como se fossem traficantes. São pessoas humildes que dependem dessas moradias, tem mulheres, tem crianças e elas precisam ser assistidas pelo poder público, pela assistência social, pela habitação. Isso não está acontecendo. Alguns desses prédios interditados fazem parte do projeto Nova Luz do Governo do Estado e Prefeitura, que prevê a construção de moradias populares, praças e centros culturais no bairro. Atrás deste muro verde ficava a antiga rodoviária aqui de São Paulo. É um ponto bem conhecido aqui do centro, mas que estava abandonado há vários anos. Aqui vai ficar a parte mais importante do projeto. Serão 1.202 apartamentos no que foi batizado de Complexo Júlio Prestes. As obras começaram agora em janeiro, mas segundo a Prefeitura vão durar pelo menos 3 anos. Só que o presidente da Associação de Moradores acha que o mais importante é resolver a situação dos dependentes químicos, agora instalados na Praça Princesa Isabel. Agora, tudo isso se torna nada se não tiver um trabalho mais forte com relação ao tráfico de drogas no bairro. A gente não fala do dependente químico, ele é um doente, ele precisa de ajuda. Mas o tráfico tem que ser combatido. Hoje, o Tribunal de Justiça de São Paulo extinguiu o pedido da Prefeitura para promover as internações compulsórias, quando a pessoa é internada contra a sua vontade. A decisão do TJ confirma o parecer provisório divulgado no último domingo. A Prefeitura ainda pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça.
Os médicos Anthony Wong, Drauzio Varela e Wagner Gattas vão ser colaboradores dos programas Recomeço e Redenção de combate ao uso de drogas. A informação é da Secretaria Estadual de Saúde. Os programas estão sendo implantados pelo governo de São Paulo em parceria com a prefeitura. Anthony Wong é especialista em drogas e toxicologista. Drauzio Varela é oncologista e Wagner Gattas é psiquiatra. Frentista foi assassinado por um grupo de homens em Osasco, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, por volta das 5h30 da manhã, um grupo de homens bebia em frente à loja de conveniência de um posto, quando se desentenderam com o frentista Agenor Correia, de 62 anos. Na discussão, ele levou uma facada nas costas e depois foi atropelado pelos homens quando tentou fugir. A vítima foi levada ao hospital de Osasco, mas não resistiu. Os agressores foram presos em Carapicuíba, também na Grande São Paulo. Em depoimento, eles negaram o crime e disseram que foram agredidos pelo frentista. Você vai conhecer agora um grupo de jovens que usa os parques de São Paulo para uma atividade bem diferente. Passeio no parque tem futebol, bicicleta, patins, skate, batalha medieval. Opa, batalha medieval? Vem pessoas diferentes toda hora para a gente. Nossa, o que é isso? Eu achei que era Kung Fu, juro por Deus. Eu vi de longe, eu não conheço, né? Então, achei legal, falei, vou parar para tirar foto. Então, para acabar com essa confusão, vamos explicar. Essa é a turma do Swordplay, uma atividade que simula confrontos da Idade Média. Por isso, eles se vestem assim. Aqui tem os arqueiros, escudeiros, lanceiros e espadachins. Esse é o clã dos Falcões. Eles se encontram desde 2010 todos os domingos no Parque da Juventude, na zona norte da cidade. Basicamente para praticar um treino duro. A arma usada no Swordplay ela é bem leve, ela é feita de cano de PVC com EVA. O objetivo é exatamente utilizar os equipamentos para você exatamente lutar, né? Bater um no outro mesmo. É uma turma bem variada. Tem estudante do ensino médio, universitário e algumas meninas, como a Fernanda. Ai, gente, é muito bom. Eu adoro. Sério, eu fico mais tranquila, tenho mais foco. Os praticantes acreditam que hoje em São Paulo existam cerca de 15 grupos ou clãs de Swordplay. Esse pessoal treina sempre em parques públicos. Esses meninos estão hoje no Ibirapuera. Os 3 amigos já participaram de clãs com até 70 pessoas. Há quase 2 anos, eles resolveram começar o próprio grupo, o Firdraca. Existem vários gostos e as pessoas, conforme as pessoas se identificam com esses gostos em comum, vão se formando esses grupos menores. Esse outro pessoal é a Tropa de Choque. Eles também treinam no Ibirapuera, só que fazem armas mais caprichadas e estudam golpes mais reais. No momento a gente está vendo a esgrima germânica, que é uma esgrima um tanto complicada, tem muito uso de guarda. Não se sabe ao certo como surgiu essa prática. Eles acreditam que foi a partir de vivências de jogos de RPG inspirados no universo de filmes e jogos de videogame. Virou minha vida, virou meu futebol de domingo. Morreu hoje, aos 83 anos, o ex-ditador do Panamá, Manuel Antônio Noriega. Noriega governou o Panamá entre 1983 e 1989. Nesse período, teve relações simultâneas com o narcotráfico internacional, lideranças políticas e serviços de inteligência, como a CIA, até ser derrubado e preso pelo governo norte-americano. Depois de preso mais de 20 anos nos Estados Unidos e na França, atualmente Noriega cumpria outra condenação de mais de 70 anos em regime fechado no Panamá. Apesar dos apelos de sua defesa, ele só foi transferido para regime domiciliar em janeiro desse ano, depois de uma cirurgia de remoção de um tumor cerebral. No Iraque, um duplo atentado deixou pelo menos 27 mortos e mais de 100 feridos na capital, Bagdá. O primeiro ataque foi contra uma sorveteria. O segundo foi próximo a uma das pontes mais importantes da cidade. De acordo com a polícia, o alto número de vítimas se deve às ruas mais cheias depois do pôr do sol, na quebra do jejum do mês sagrado do Ramadã. O Estado Islâmico assumiu a autoria dos atentados e anunciou que a comunidade xiita, considerada herege pelo grupo, foi o principal alvo do ataque.
Nos Estados Unidos, o diretor de comunicação do governo de Donald Trump pede demissão. Mike Dubik alegou razões pessoais para deixar o cargo, mas segundo a Casa Branca, ainda não há data para ele deixar a equipe de Trump. Na despedida, Dubik afirmou que apesar do curto período de trabalho, foi uma honra ter lidado com o presidente Trump. A saída de Dubik acontece em um momento em que se especula a intenção de Donald Trump reformular a sua equipe mais próxima, que atualmente tem integrantes sob observação da imprensa e investigação pelo FBI por vínculos com o governo da Rússia desde a campanha no ano passado. Vamos agora ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Donald Trump é grosseiro, é truculento. Não tem vocação para a diplomacia. Se vocês não viram, procurem na internet o vídeo constrangedor em que ele empurra o primeiro-ministro de Montenegro para ficar na primeira fila da fotografia dos governantes na semana passada, durante a reunião de cúpula da OTAN, que é a Aliança Militar Ocidental. Pois bem, o mesmo Trump agora de manhã publicou uma mensagem no Twitter acusando a Alemanha de fazer muito mal para os Estados Unidos. Disse que ela não paga o que deveria para manter as forças militares americanas na Europa. Esse tipo de afirmação só consegue piorar ainda mais o clima entre os Estados Unidos e os europeus. O mesmo clima ruim também dominou a reunião entre sexta e sábado do G7, que é o grupo dos países mais industrializados. Foi numa cidade histórica da Sicília, na Itália. Trump foi truculento, mal-educado, acusou a Europa de empobrecer os Estados Unidos num comércio em que ela vende muito mais do que compra. A acusação não faz o mínimo sentido no mundo globalizado. Se os americanos exportam menos do que gostariam, é porque a economia deles perdeu a vantagem que tinha em produtividade e tecnologia. A verdade é que com Donald Trump, a Europa sabe que não haverá colaboração com os americanos e que é preciso andar com as próprias pernas. Ainda hoje, a Alemanha anunciou que prendeu um terrorista de origem árabe que planejava um atentado em Berlim. Os serviços de inteligência dos Estados Unidos não ajudaram nem um tiquinho nessa operação. E ontem, em Versalhes, na França, o novo presidente francês, Emmanuel Macron, disse coisas curtas e enérgicas para Vladimir Putin, o presidente da Rússia, aquele que é amiguinho do Donald Trump. Macron alertou, por exemplo, que a Europa bombardearia a Síria se os russos não impedissem que a ditadura daquele país usasse novamente armas químicas. Por causa dos Estados Unidos e da Rússia, o clima anda muito ruim, anda muito envenenado. É assim que o mundo gira. Boa noite. E hoje tivemos uma terça-feira menos quente e com garoa. A máxima não passou dos 22 graus. Você acredita, neste momento faz 17 graus aqui na capital paulista. Vamos ver em detalhes a previsão com Mariana Armentano. Enquanto o tempo continua firme em boa parte do Sudeste e do Nordeste, no sul do Brasil a chuva não vai dar trégua nos próximos dias, não. Isso por causa de sucessivas formações de áreas de baixa pressão atmosférica que espalham nuvens muito carregadas sobre toda a região sul até ali o sul do Mato Grosso. Entre o norte paulista, sudeste do Pará, sul do Piauí, pegando quase todo o estado da Bahia, o sol predomina e não chove. Já nas outras áreas do país, o dia amanhã vai ser de sol, com períodos de chuva com maior intensidade, ainda entre o litoral de Alagoas e o Rio Grande do Norte e entre Roraima e o norte amazonense. Vamos ver como será o dia amanhã em algumas capitais? Em Porto Alegre, tempo bem fechado amanhã, com mínima de 14 e máxima só de 19 graus. Em Curitiba chove também a qualquer hora, mas o tempo não fica totalmente fechado não. A máxima vai aos 21 graus por lá. Em João Pessoa o tempo continua estável, com termômetros entre 22 e 28 graus. E em BH, apesar do tempo firme, a máxima prevista é de 26 graus. Para São Paulo, a previsão é a seguinte. A umidade aumenta devido a esse sistema que está provocando chuvas lá no sul do país. E aí chove no sul e no centro-oeste do estado, principalmente a partir da tarde. Nas outras áreas, incluindo aqui a capital, o dia vai ter nebulosidade variável, mas não chove. A máxima vai aos 27 graus em Presidente Prudente, aos 28 em Presidente Bernardes. Na cidade de Franca, dia mais fresquinho, com máxima de 25 graus, assim como na região de Sorocaba, mais ao leste paulista, onde a máxima prevista também é de 25 graus durante a tarde.
para a capital, o dia amanhã vai ser mais quentinho em relação a hoje, viu? Nessa madrugada teremos mínima de 17, máxima amanhã à tarde de 25 graus. Na quinta-feira volta a esfriar e também a chover, 14 graus de mínima e 22 de máxima. E na sexta já não chove mais, mas a temperatura cai mais um pouquinho e fica só entre 10 e 20 graus aqui na capital. Vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Logo depois do esporte, você acompanha ao vivo a entrevista com o cientista político Cláudio Couto. Como os próprios moradores dizem, a Moca é um país e, como todo país que se preze, tem um time de futebol de que se orgulham. É o Juventus, o segundo time do coração dos paulistanos, né, Celso? Pois é, Estela, para incentivar o moleque travesso, eles criaram uma rádio que só fala, adivinha, sobre o quê? Do Juventus, é claro. Bola rolando, começa a transmissão. E é jogo de aniversário, 93 anos do clube. Volta pelo lado direito, quem vem é o Canela. Canela já dá passe pro meio, Margarida! Roubou a bola o Margarida! Que isso, Margarida? A rádio na internet surgiu com esse grupo de amigos, amantes do Juventus, que se uniu só para espalhar as notícias do time da Moca. Então a gente acompanha o dia a dia do clube, as novidades quando tem algum lançamento, novo uniforme ou nova contratação. Renato, agora atrás do microfone, já esteve na frente do gol. O narrador da rádio já foi goleiro do time. A paixão que eu tive dentro de campo, a paixão de torcedor e a paixão agora de quem está participando como narrador, trazendo a informação para o torcedor dos jogos do Juventus. Hamilton comenta sobre os lances e também sobre a história. Ele coleciona camisas da equipe, tem mais de 200. A gente une a paixão pelo time com essa vontade de preservar a história, sabe? Porque às vezes nem o próprio clube conhece ou teve a chance de guardar tudo isso. Todos são voluntários. Os anúncios de propaganda só pagam os equipamentos e as viagens. Salário mesmo, ninguém recebe. Por outro lado, nessa pauta única, nem sempre tem trabalho. Em algumas partes, infelizmente, o Juventus ele é eliminado, a gente fica um tempo sem transmitir os jogos. A gente fica até triste, porque não tem conteúdo, né? Desde 2012 que a rádio transmite todas as partidas do Juventus e atingiu a média de 2.000 ouvintes por jogo. Sem concorrentes na cobertura, a rapaziada da Web Rádio Moca tem um jeito diverso de narrar. Se o gol é do Juventus... Gol é do moleque travesso na Javari! Explode, é festa Grená! Mas se for do outro time... E lá vem o time adversário, o Juventus recuado, olha o chute de longe, o gol. Todo jogo, aos 42, 43 do segundo tempo, a equipe de cronistas se reúne e elege o melhor jogador em campo, do Juventus, é claro, e oferece um prêmio diferente. Numa parceria com um restaurante aqui do bairro, o craque do dia leva para casa, olha só, uma caixa de esfirras. E na goleada de 7-5 para o Juventus, o felizardo foi o atacante Alex Alves. Eu não estou na dieta, não. Aí chegou em boa hora. Uma delícia. Esse moleque travesso, que tem nome e tradição, merece o nosso respeito. Vai engordar um pouquinho, né? E agora um feito inédito. A vitória sobre o Avaí no fechamento da terceira rodada colocou a Chapecoense na liderança do Campeonato Brasileiro, né, Celso? Pois é, Estela, ao vencer o Clássico Regional, a Chape tirou o Corinthians da liderança por causa do saldo de gols e conseguiu um feito histórico. É a primeira vez na história que o clube catarinense ocupa o topo da tabela no Brasileirão. Veja os gols. Na Arena Condá, Chapecoense e Avaí finalizaram a terceira rodada do Brasileirão e o time da casa levou a melhor. Wellington Paulista abriu o placar aos 16 do primeiro tempo. Aos 37, Reinaldo pegou bonito na bola e definiu a vitória por 2-0. Com esse resultado, a Chapecoense assumiu a liderança do campeonato com os mesmos 7 pontos de Corinthians e Cruzeiro, porém com saldo de gols maior. Quem diria, hein? A Chape lá no topo roubou o lugar do Corinthians por um tempinho, é isso? Por um tempinho, pois é. Na verdade, vale pelo fato histórico. Claro. Que não significa muita coisa. Né? Mas lembrar que... Temporário. Na quarta rodada do campeonato passado, o Internacional era líder
caiu para a segunda divisão. O Santa Cruz esteve ali também perto do topo da tabela, caiu para a segunda divisão. Quer Significa dizer, nada ainda. Tem muito campeonato pela frente ainda, 35 rodadas, mas é a primeira vez que ocupa ali o topo da tabela. A Chapecoense já pode dizer que já foi líder do Brasileirão. Não sei se terá fôlego para tanto, nem sei até se para brigar por vaga na Libertadores da América. Mas vale, depois de tudo que aconteceu com a Chapecoense, aquele trágico acidente, o time reformulado, acho que serve de alento. Fica aqui o nosso parabéns para a Chape, né? O Tribunal Regional Federal negou hoje o recurso do Ministério Público Federal para a reabertura de denúncia contra o atacante Neymar e o pai dele, acusados de sonegação fiscal e falsidade ideológica. Eles foram denunciados por irregularidades na transferência do atacante para o Barcelona em 2013, que custou um valor muito acima do declarado ao fisco brasileiro. Ao negar a denúncia, a Justiça Federal do Brasil entendeu que é preciso que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, órgão do Ministério da Fazenda, conclua as investigações sobre o atleta. Só depois um novo processo na Justiça Federal pode ser aberto. Por essas mesmas irregularidades na transferência para o Barcelona em 2013, Neymar e o pai dele, assim como os dirigentes do clube catalão, respondem processo também na Justiça espanhola. Muito obrigada, Celso. Boa noite. Uma boa noite para você. Daqui a pouco, Rodolfo Gamberini entrevista o cientista político Cláudio Couto. Até já. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é Cláudio Couto, cientista político e professor do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Professor, obrigado por estar aqui conosco no Jornal da Gazeta. Obrigado a você, Gamberini. Vendo o noticiário de todo dia, é inacreditável a capacidade desse governo Temer de criar crise uma atrás da outra. Agora essa lambança de nomear um ministro sem avisá-lo, trocar de posto, o que está acontecendo? Isso porque todo mundo considera que o PMDB é o partido dos profissionais da política, né? Embora seja, de fato, acho que não há como negar isso, não quer dizer que os profissionais também não façam besteira. Esse é um caso que chama muita atenção. Talvez ele já tenha começado errado, né? A indicação do ministro Serralho já me parece foi um erro. Não era alguém à altura do cargo, alguém com visibilidade, com importância no meio jurídico. Ele ganhou visibilidade na Operação Carne Fraca, né? Negativa, né? E tinha ganho um pouco na CPI dos Correios, né? Quando ele era um relator, fazia um pouco aquela postura quase de advogado de interior. Ele parece muito um personagem da novela do Dias Gomes, né? Aquele que se ocupa de questões comezinhas, né? Dos interesses mais pequenos, né? Dos fazendeiros, não é à toa que é um membro da bancada ruralista, acho que isso contou, mas evidentemente não era alguém que tinha estatura para ocupar esse cargo e, portanto, não tinha como, primeiro, ter liderança interna, né, sobre as várias corporações, não lidou bem com uma série de crises que surgiram, né, aquele massacre de indígenas, massacre de agricultores, não conseguiu lidar com isso, né, talvez até pela sua proximidade com a bancada ruralista, que tem uma relação difícil com esses setores. Não soube ou não quis. Né? Exatamente, né, talvez não tenha sido algo que ele achasse importante. E foi se desgastando e, claro, com a Operação Carne Fraca, pego no grampo, conversando com uma grande intimidade com o fiscal envolvido com os problemas, isso tudo foi contribuindo para a sua fragilidade. Além do que, teve muito longe das articulações políticas que o governo traçava. E o que aconteceu? O presidente tem problemas na frente eleitoral, vai ter esse julgamento no TSE, que pode se prolongar, e precisava de alguém, não só com envergadura, mas com capacidade de lidar com isso. Daí, o novo ministro da Justiça. Agora, na sua opinião, Temer disse hoje que vai entregar o país no começo de 2019 para um presidente eleito, melhor. Ele vai chegar lá? Olha, pode ser que chegue, mas o problema é como vai chegar, né? Parece que é um governo que cada vez mais caminha para uma situação do que a gente poderia dizer que é uma sarneização piorada, né? Por quê? Porque o governo Sarney era também um governo muito fraco, com baixa legitimidade, que só teve condições de tocar o trivial, né? Até a política econômica, não à toa, se chamava de feijão com arroz, porque fazia só o básico para conseguir empurrar com a barriga aquele governo. Que eu lembro do Maílson da Nóbrega, falando da economia, dizer assim, não vamos fazer marola, não vamos fazer marola, era o máximo que ele falava. E porque não tinha mais força para fazer qualquer outra coisa. Esse governo começa querendo propor reformas, né? E ele tinha uma certa força para isso, primeiro porque pegava a economia em frangalhos, precisava mostrar serviço, o mercado lhe apoiava, boa parte da classe política lhe apoiava,
mas ele não tinha um questionamento mais forte à sua legitimidade do ponto de vista do envolvimento da própria figura do presidente com situações complicadas como essa. No que se vê envolvido, e aí todo mundo começa a ficar em dúvidas, aliados pulam fora, ainda que outros, por enquanto, permaneçam, ele talvez vá ter dificuldade, pelo menos, de implementar reformas mais profundas e que requerem mudança constitucional, porque ele não tem base para isso. O presidente Temer está ainda sendo apoiado por diferentes grupos políticos porque não se encontrou um sucessor para ele ou porque é interessante mantê-lo? Acho que tem duas questões. Não tem ainda um sucessor, não se cria um consenso, até porque qualquer nome que se apoia já é visto como sabotador, sobretudo se vier de um partido que ainda está na base do governo, porque está querendo falar de corda em casa de enforcado, acho que essa é uma questão. Mas a outra é, os meios para tirar o presidente Temer não são dos mais fáceis. Renunciar ele não vai. A adesão do TSE pode demorar muito, alguém pode pedir vista e ainda vai ter recurso depois por STF. Sabe-se lá quanto tempo isso demora. E o impeachment também demoraria muito e talvez nem se viabilizasse, porque precisa passar pela presidência da casa e depois ele ainda pode ter pelo menos um terço ou de deputados ou de senadores. Tudo isso brecaria o impeachment. Com isso, ele vai sobrevivendo, ainda que sobreviva nessa condição de morto-vivo praticamente. O PSDB quer apoiar Temer de verdade? Na sua opinião, o que o PSDB quer? Acho que o PSDB quer que o governo Temer faça para ele... Ele quer duas coisas. Primeiro, que o governo Temer faça o serviço sujo, ou seja, faça reformas impopulares que, eventualmente, no futuro governo tucano, eles não vão ter que fazer. E não tiram voto, né? Exato, não vão ter nem que se comprometer com isso na campanha. Acho que essa é uma questão. Reformas impopulares necessárias até para reestruturar a economia, mas ainda assim populares são uma das coisas que eles querem. E segundo, eles querem ter o PMDB ao seu lado nesse futuro, né? E por isso tentam aí ter uma relação de boa vizinhança com o próprio PMDB. Acho que essas são as duas coisas que o PSDB busca. Ao PT, o que interessa agora? Olha, o PT interessa, no meu entendimento, sobretudo sangrar esse governo, né, para fazer com que muita gente perceba que a remoção do PT, primeiro, não solucionou o problema, né, a corrupção continua a acontecer e talvez até as coisas tenham piorado, eventualmente, do ponto de vista de corrupção. Esse governo não é melhor que o governo petista. E com isso, fortalece a candidatura de Lula, fortalece o próprio PT nos estados, e ele precisa disso, porque foi muito mal na eleição municipal. Isso é um mau presságio para a eleição do Congresso e para governadores. E talvez empurre aí uma solução que pode ser uma eleição antecipada, não indireta, mas direta. Por via do Congresso não vai, porque é difícil aprovar uma emenda constitucional quanto a isso. Mas existe uma brechinha judicial. No Amazonas, o governador foi afastado e o TSE definiu que eleições serão diretas, mesmo não tendo nenhuma previsão para isso na Constituição do Estado. Pode acontecer também no plano federal. Juristas que estiveram aqui no Jornal da Gazeta disseram que são casos diferentes e que não é possível. Enfim, há aí uma brecha, delicadeza jurídica que impediria. Acho que a decisão é política, na verdade. É que o caso a Constituição Estadual do Amazonas, que deveria contar nesse caso, ela previa que o presidente da Assembleia se tornaria o sucessor nessa vacância nos 2 últimos anos. A nossa Constituição Federal determina eleição indireta. Então, nesse sentido, ela é tão precisa quanto a outra. Uma diz é o presidente da Assembleia, outra diz eleição indireta. Por que lá o TSE achou que o Código Eleitoral novo, que prevê a direta, podia valer? Nada impede que os juízes façam uma interpretação, digamos, heterodoxa no Supremo e decidam que ela pode ser direta também. Você disse que o PSDB quer levar o governo até o final, fazer uma aliança com o PMDB, falou da situação do PT. A sociedade brasileira, de maneira geral, apoia a Operação Lava Jato e quer uma mudança na operação política do país, vamos chamar assim. Só que PMDB, PT e PSDB, os que administraram esse condomínio nas últimas épocas, vão se manter nesse jogo, não vão? Olha, vão se manter e o problema é o seguinte, né? Eleição não é só do lado da demanda, não é só aquilo que o eleitor quer, não é só em quem ele quer votar, é também do lado da oferta. Se não houver alternativas viáveis, que façam sentido para o eleitor, que não sejam essas que já estão dadas,
o eleitor não tem muita outra escolha. Ele acaba muitas vezes correndo para esses mesmos partidos. Pode até ter mais voto branco, mais voto nulo, mais abstenção eleitoral. Mas alguém será eleito. Mas alguém será eleito. E aí é possível que fique mais ou menos por aí mesmo. O senhor diria que nesse nosso sistema eleitoral o eleitor é refém dos partidos? Ele é refém do que lhe for ofertado como alternativa, que vem dos partidos. Existem até partidos novos aí surgindo, mas eles têm muita dificuldade de fazer campanha. Eles têm pouco tempo de TV, eles não têm recursos de fundo partidário e com isso fica complicado para eles terem capacidade de competir. Isso já apareceu nas eleições municipais. É curioso que isso até ocorre em parte por uma mudança na legislação que tem um lado positivo, que é o de reduzir a chance dessa multiplicação de partidos continuar. Por outro lado, essa mesma lei que impede a multiplicação, ou inibe um pouco essa multiplicação, ela também inibe a renovação partidária, porque ela dá pouco espaço para que o novo ganhe força. Como se mudaria essa legislação? A reforma política, a gente imaginar que a reforma política vai ser feita pelos políticos é quase que uma piada de mau gosto, né? Algumas foram feitas por eles sob pressão, né? A pressão costuma funcionar. Lei da ficha limpa foi aprovada assim, né? Para a gente pensar um caso importante. Lei da compra de votos foi aprovada assim. Ou seja, os políticos às vezes fazem reformas que ninguém imagina que eles fariam, porque eles são pressionados a isso, porque sabem que o custo de não aprovar é proibitivo. Lá atrás, aquela questão de receber verba extra, pagamento extra no recesso, quando é convocado, isso também caiu. Ou seja, há algumas decisões que surpreendem. É que agora a gente vive uma situação que me parece que ela é paradoxal. Os políticos estão tão na berlinda, tão no fundo do poço, que eles podem perceber eventualmente que já não tem muito mais a perder. E não tendo muito mais a perder, talvez dê uma banana. Exato. No canto da cozinha. Dê uma banana para a popularidade, para a pressão popular. Esse é o risco. Tá bem, professor. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer. Boa noite. Boa noite. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. O Revista da Cidade traz os melhores preços da Feira Livre, nesta quarta, 9h30 da manhã.